Salve, gente, aqui do meu canal, Maurício Bueno TV, mais um dia do projeto Leg Pressa. Porém, assim como foi no domingo, onde eu treinei com o Richard, também meu fisioterapeuta, porque estou em São Paulo há mais tempo, hoje com meu amigo Will, fisioterapeuta também está me ajudando a tratar a nova lesão que eu descobri no meu quadril. E daqui pra frente, meu amigo, é tudo com ele. Ele vai falar que eu tenho, que eu não tenho, o que nós vai fazer, mas enfim. Will, se apresenta pra galera, quem é tu, da onde tu vem, fala um pouco aí. Bora lá então. Prazer, eu sou o William, fisioterapeuta. Eu tenho uma pós-graduação em quiropraxia e esportiva, né? Então, o Maurício, além de meu amigo, né, grande amigo, ele tem algumas alteraçõezinhas, desde o joelho, que ele já deve ter falado um pouco pra vocês, mas ele começou recentemente com algumas dores no quadril, tá? Então ele... Não comecei com as dores, eu fui lá, sentei assim no bingo. Oi, tenho. Foi só botando o milho ali, né? Ganhei, bingo, tenho tudo. Mano, mas faz parte, né? Isso também, só pra deixar claro pra vocês, não tem diretamente a ver com a musculação, porque ele na vida dele, ele já teve outros esportes que ele praticou, que pode ter relação, e a gente não vai dizer que foi justamente por isso, ou detalhes em relação. A gente não pode nunca criticar alguma coisa que ele vem fazendo atualmente, porque ele tem um histórico, certo? Então, o que o Maurício tem hoje? Ele tem uma IFA, né, que é impacto femoroacetabular. Então a gente vai ter que tomar alguns cuidados, vai ter que fazer alguns manejos no treinamento dele. Além disso, ele também tem uma tendinopatia no quadril, no glúteo médio, perdão. Então, esse manejo a gente vai sempre fazendo ajuste para a gente tentar controlar essa alteração, essa inflamação que está ocorrendo no momento, e ele treinar o melhor possível, desenvolver os membros inferiores dele, que é um grande objetivo, tá? Ó, mas além de grande profissional, trabalha comigo, trabalha com o Diogo, tá trabalhando com uma galera de profissional, Rocha, enfim. Ele também é atleta de fisiculturismo, também é bodybuilder, então ele entende melhor do que, não vou falar do que ninguém, porque tem vários outros profissionais, mas ele entende muito da musculação, fisioterapia e como unir isso para você não parar. E o projeto é Leg Press. Eu não tenho perna. Por favor, meu senhor. Ah, Não. Se não der certo agora, meu amigo, não dá mais certo, minhas pernas não vêm mais. Mas assim, quero deixar claro que ele é um atleta também. Ele tem esse feeling de tipo assim, cara, dá pra gente treinar, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, pra longevidade. Exatamente. Quais títulos você já tem como atleta de fisiculturismo e não como acadêmico, a gente já viu que você entende. Bom, 2021, Copa Bodybuilder, fiquei em segundo lugar. Mercosul, fui campeão da categoria 90, da Classic e Overall. 90 e acima de 102, ou você é grande ou você é grande. Não tem opção. A partir de 90 tu já tem que estar meio cheinho ali, né? E o cara foi campeão. No Mercosul, de 2023, fui overall da Classic. Aí eu troquei de categoria, né? Mas antes, eu competi na 90 no Mr. Olímpia Amador 2024, fiquei em quinto lugar, e aí eu troquei de categoria, a gente competiu no Sul Brasileiro, o último campeonato em 2024, final do ano, e eu fiquei em segundo, perdendo pro David, né, que foi posteriormente o profissional do ano ali. Mas é isso aí, não tá sempre brigando ali. Iniciando ainda nesse... Se ele não é campeão, ele tá brigando com alguém para ser campeão. Então é com esse know-how todo, tanto profissional como atleta, que a gente vai começar o treino de hoje. Mas, claro, como um bom fisioterapeuta, ele vai me obrigar agora a fazer alongamento, coisa que eu odeio, mas tenho feito. Então, o que nós vamos alongar, senhor? Fale. Cara, então, o Maurício ele tem alguns encurtamentos, então a gente tem que trabalhar uma certa flexibilidade. Começa aqui e termina aqui. Encurtou tanto que acabou o cabelo. Encurtou tanto que o cara anda durinho ali, né? Mano. Não, mas assim, a gente vai enfatizar algumas coisas específicas, tá? E o que acontece? A galera fala, mas
não pode alongar antes do treino, aquele negócio todo, vai perder força e tal, mas depende de quem, né? Porque assim, o Maurício, vamos falar um exemplo mais entendível. Cara, se tu não consegue fazer um bom agachamento por encurtamento, acabou a força. Tu alongar, acabou, tu vai ter uma força pra fazer uma bosta. Entre ter uma mecânica ruim e perder 5%? Exatamente. Então é mais ou menos isso, certo? Então a gente vai sempre enfatizar alguns detalhes aqui no Maurício, como panturrilha, sólido, tríceps fissural em si, posterior de coxa e adutores, tá? Que são alguns que tem um pouco mais de encurtamento. E a gente vai mobilizar também essas articulações, tornozelo, joelho, quadril, coluna, e se preparar para a gente fazer um bom treino de pernas, porque hoje tem um agachamentinho, né? Tem? Então, vamos ver se o quadril deixa nós agachar. deixa assim. Então bora. Agora alongamento, no treino também ele que vai comandar. Se ele quiser puxar agachamento, extensor, eu só vou executar. Por quê? Porque eu confio na pessoa que está cuidando do meu treino hoje. Lembrando que o projeto Leg Press não é para homens, não é para mulheres, é para quem quer melhorar as pernas. E quando eu me refiro perna, é do quadril para baixo, glúteo, adutor, posterior, um pouquinho de tudo. Por isso que eu venho agregando conhecimento para vocês, não somente o meu de experiência e de tempo, mas sim de profissionais como o Will, entre outros que já passaram aqui no canal. Mas aqui pra frente, bora lá. Bora. E... Shorty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit. 2 horas, esse foi o treino, gente. Muito obrigado. Não, galera, então assim, ó, a gente já fez a mobilidade, os alongamentos que a gente já tinha para fazer. A gente está preparado para treinar. Então, já vou dar um conhecimentinho para vocês. Hoje em dia a galera não está treinando tanto o abdômen e está treinando muito pesado, perna, costas e tal, e esquece desse músculo que é muito importante para equilíbrio da pelve. Então a galera está sentindo muita dor na lombar, que essa cadeia posterior fica muito tensa e a cadeia anterior nem tanto, tá? Eu digo até por mim mesmo e por muitas outras pessoas, inclusive quem ganha peso muito rápido e afins, tá? Então a gente vai começar por abdômen, depois a gente vai para uma cadeira abdutora com alguns detalhes, mas depois eu explico. Agachamento, a gente vai fazer um rodízio entre agonista e antagonista, então depois a gente vai para posterior, uma mesa flexora, a gente vai para uma cadeira extensora, depois volta para a mesa flexora, um pouquinho de panturrilha e acho que manda isso. Show. Aqui manda. Mas que bom. Pancada, não precisa de muito volume, né? A densidade vai estar mais alta. É isso aí. Bora. Bora. I'm on the way, tell him I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Devido de menor estrutura, preciso levantar o banquinho, né? This year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. 3 sériezinhas? 2 só. Só 2? 2 tá bom. É só pra gente dar uma ativação ali e já entrar mais ativo essa região do core e não ter tanta instabilidade, porque a gente vai fazer um exercício mais dinâmico como agachamento também. Bora para agora? Abdutora. O que a gente vai fazer aqui? Já pensando em relação a uma das lesões do Maurício, né? Que é a tendinopatia de glúteo médio, a gente vai tentar dar uma ativação nessa musculatura e deixar ela já mais ativada para a gente não ter tanto impacto no tendão dela, na parte muscular. Então a gente vai deixar a parte muscular mais ligada justamente para tu ter aquela produção de colágeno, todo aquele efeito da atividade física, mas pensando também no desconforto, né, que ele tem no quadril. Então a gente conectar bem a musculatura, com certeza vai ter muito menos impacto no tendão desse músculo, tá? Então a gente vai fazer isometria aqui nessa região. A finalidade é mais hipertrófico ou tratamento?
Cara, vai ter efeito dos dois, né? Mas ele é focando no tratamento e em ele fazer um bom treinamento, né? E também o alívio da dor, porque a gente sabe que a atividade física trabalha muito na dor também. Ter a abdutora dói ele até que esse depois que não vai. Eu sinto ele puxar aqui, da onde é estourado. Tá. Olha só. Tem conexão? Não faço ideia. Mas isso fazendo a movimentação. Não. Aqui. Só de ficar nessa Estabilizar. posição. Tá, vamos fazer alguns Tô ajustes. puxando um pouquinho, mas já passa. Tá. Rotaciona o teu pé mais pra fora. Isso. Aliviou. Aliviou. Perfeito, é isso aí. Já dá uns 30 segundos aí. Tá. Bora lá, respira. Mantenha essa tranquilidade. O que a gente está querendo aqui? Só ativar bem a musculatura. A gente não está procurando falhar, a gente não está procurando uma exaustão, tá? É simplesmente conectar bem a musculatura para estar dando esse preparo e ela já vir bem conectada, bem ligada. Que é uma coisa que a gente perde, o músculo vai ficando mais hipoativo com o processo de lesão. Então é esse o intuito aqui nesse exercício, tá? Tá ficando fadigando? Descansa. Sua vez? Não. Esnobos Eu tô inteiro. Quase inteiro, né? A gente sempre tem alguma coisinha. que eu sofro nas pernas, ele sofre no tríceps, mas só também. É. A única coisa lesionada que eu não tenho é o tríceps, vai cagar. Não, graças a Deus, mas pô, por que eu tô? Ah, mas isso entra muito a questão de atleta sempre estar naquela linha ali do alta performance e lesão, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo escolhas, de seguir uma preparação, estender uma preparação, negligenciar alguns fatores e desenvolver uma lesão, né? Foi o que aconteceu. Mas isso agora já está sob controle, já estamos treinando em alta intensidade. Quem sabe um dia que ele aparece, mas ele não vai treinar perna nem bunda, vamos treinar Superior. que ele ficou doidinho nas máquinas lá embaixo. Não, aqui é top, velho, pra treinar superior, tá valendo. Bora de novo? Sabe o que eu gosto do sistema de treino que ele faz? A gente tem o mesmo treinador. E o nosso treinador não sabe contar mais que 6. Boa. Brincadeiras à parte, é porque é um sistema com mais cargas do que necessariamente repetições. Não que seja certo, que seja errado, faça o que for melhor para você dentro do seu planejamento. Mas que é muito bom você treinar só pesado e não 50 repetições, é bom demais. Apertadinha nas ovos, né? Dá. Yeah. Shorty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. Yeah. Então, galera, vamos fazer uma feeder. Se eu sentir que essa carga ela já está apta para trabalho, eu já vou tocar e já vou fazer. Vai continuar? Isso, vou executar minha série aqui. Tá? Mas se não ficou muito pesado ou que ficou muito leve, eu vou contar como uma feeder e vou alimentar ou diminuir o peso. Tá? O ideal é o atleta ou você que é só aspirante, Fazer mais uma e guardar. tenha esse conhecimento do próprio físico, da própria força e também respeite. Uma coisa que eu vejo muito guri novo é não respeitando a carga. Acha que porque tá novo pode meter pau e lá vai porrada. Fazer de qualquer jeito. Lá na frente vai estar cobrando igual tá me cobrando. Não, mas tem histórico de atleta. Sim, tem histórico de atleta, como diz o antigo presidente. Como que a gente sabe que deu no time? Ele fez a nona, mas não foi naquela perfeita execução, abrindo bem, igual foram todas as outras. Se ele tentasse mais uma, iria sair meia bomba de novo. Então, encerra, falhou ali no concurso de repetição. uma de trabalho. Voltando com essa meia, foi 9. Então 8. Boa. Controla. Bate e controla lá. Vai. Vamos. Vamos. Dá mais. Insiste. Vamos, Maurício. Briga. Vamos. Vai. Vamos. Aí, boa. Excelente. É isso que a gente fala. Que se eu ficasse brigando,
eu ia conseguir continuar fazendo tipo, pum, pum. Várias meias repetições, né? Não é o intuito, a gente não quer pegar aquela fase inicial, não é específico, a gente queria trabalhar a música num todo. Então não compensava ficar punhetando. Exatamente. Até porque, cara, a gente sabe que bem óbvio isso dentro de vários contextos, mas uma repetição completa ela é mais fácil de mensurar, ela vai causar mais hipertrofia. A gente sabe que uma amplitude de movimento mais adequada é mais vantajoso, tá? Mas dependendo de cada contexto, né? Vale ressaltar. Eu treino assim, assado e tal. Se tem um propósito, tudo bem, que nem eu tenho feito o peitoral, eu tenho focado muito na fase final do movimento, que é onde eu tenho maior dificuldade, que é finalizar. Então eu trabalhar um pouco mais direcional só ao final, para esse momento, perfeito, para que mais futuramente eu volte a fazer a amplitude completa e tenha a mesma qualidade do início ao fim da contração. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. Então galera, agachamento agora. A gente vai fazer uma série de trabalho aqui, uma top set, uma back off. Serão apenas 2, tá? Algumas individualidades para o Maurício. Ele não vai descer mais do que 110, 120 graus de flexão de quadril, tá? Então ele não vai descer lá embaixo, igual ele, no talo, tá? E ele vai ter um pouco mais de abdução do quadril, justamente pela alteração que ele tem no quadril. Então ele também tem uma certa dificuldade de mobilidade de dorsiflexão, vai usar um sapato para agachamento, que diminui essa amplitude de movimento e deixa mais confortável o movimento em si, né? E essas serão as individualidades. Então outra coisa que a gente não sei se tu falou no teu canal, mas ele também tem uma condropatia, uma condomalácia. Então a gente tem esse cuidado também com o joelho dele, tá? Então ele vai fazer movimentos mais controlados, menos explosivos, tá? Nada que impeça de ter resultados. Exatamente. Mas dentro do que eu consigo. A gente está controlando, mantendo essas lesões sob controle e ele está evoluindo, tá? Hoje o quadro dele é muito melhor de quando ele chegou para mim. Ele tinha muita dor, muito desconforto, não estava bem limitado em movimentos e em relação ao desconforto. Então hoje a gente está já numa progressão, então a gente tem que cuidar, principalmente para não regredir, né? E a minha lesão no quadril é algo que eu já tinha há muito tempo. Como a gente falou no começo do vídeo, eu pratico esporte desde os 5 anos de idade. Eu fiz muito esporte de contato, mas eu sei exatamente o que ocasiona ela, o que faz ela vir a doer ou parar de doer na musculação, que são movimentos mais rápidos. Quando tem aquela troca de fase, de concêntrica para excêntrica, seja no agachamento, no leg, qualquer aparelho, qualquer movimento que seja um pouco mais brusco, meu quadril chora. Então eu tenho reduzido a velocidade de execução. Famosa movimento elástico, né? Isso. Eu tenho que tirar esse movimento. Por isso que às vezes vocês veem eu treinando e enquanto ele faz mais rápido, ele eu estou usando de exemplo, mas a pessoa que está treinando comigo faz um movimento um pouco mais rápido, eu tenho que cadenciar mais. Maurício, mas você acha que você perde um pouco de carga? Com certeza eu não consigo pôr a mesma carga que eu conseguia antes. Só que eu consigo permanecer treinando. E eu sei que essa lesão que veio agora foi devido a um treino específico que eu fiz um pouquinho mais de movimentos explosivos para teste também, até para eu dar uma variada, mas acabei pagando um pouco mais caro do que eu esperava. Então, para mim, Maurício precisa ser movimentos cadenciados. Vez de 2-2, 3-3, 4-4, para mim é um pouco mais chato, porque treinar assim é uma merda no sentido de feeling mesmo, daquela coisa de pô, fiz. Quer dar teu melhor, tu quer fazer uma força total, né? Brigar com a carga às vezes de uma forma mais agressiva, e tu não consegue. Isso eu tô brigando com outra coisa. Mas isso é pra mim. Vocês vão ver que o Will pode fazer mais rápido. Vocês vão ver que o Will vai lá embaixo tranquilo. Assim como quando eu treinei com o Richard, ele fazia os movimentos numa velocidade. Por quê? Porque ele tem joelho para aquilo, ele tem um preparo físico para aquilo. Eu já não. Eu tenho que ter dentro da minha realidade. They ain't doing this shit, tripping over my flaws.
I'm on the way, tell him I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on him, watch him pray. Ali o quadril chora. Nesse tanto que eu desci, o tanto que eu desci ele já chorou. Tá. Isso não deu foi uma dor muito alta, mas eu senti. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. This here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Yeah. Mais um pouquinho pra frente. Esse pé mais pra trás. Não tanto. Aí. Veio pra fora e pra cá. Mais pra fora. Mais que isso não vai. Eu faria do fora. Fecha a tua base. Deixa o pé um pouco mais reto. Vê se vai aumentar o desconforto. Pior pro joelho. Pior e desconforto pro joelho. Fica nos dois dedos. Só pra identificar se o que tá te incomodando é isso ou a tendinopatia de quadril ali, do glúteo médio, né? Cara, Por essa... eu não sei. Sei que eu não tô conseguindo descer nada. Eu acho que infelizmente... Vamos trocar de exercício. Não, você pode seguir aqui. Não. Por isso que eu falei pra você que eu tenho feito extensor e leg, que é o que eu consigo fazer sem dor. Seja o articulado, seja o normal. É o que eu consigo fazer hoje. O pêndulo lá doeu, hack eu já nem tento mais, porque dói. Cara, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar encontrar um movimento de conforto, colocar super bem, senão a gente vai com leg. Ah, mas aí tá. Se não tem nem peso pra ter bend, vai mudar o quê? Cara, primeiro vamos ajustar outras mecânicas aqui. Aí, quando a gente botar um pouco mais de carga, Não, aí na sim carga valeria eu a falo. pena a gente botar. Até porque, cara, o que acontece? Tu vai ter a bend tirando a carga lá embaixo, que é mais crítico. Mas não tô chegando lá embaixo, velho. Não tá chegando em 90, por isso que eu falei. Vamos tentar de novo aqui com outros ajustes biomecânicos, senão a gente tá com leg. Não, se eu vou pro leg, você não, o tamanho da perna do homem. Não é uma necessidade de trabalhar. Hoje a gente está treinando junto. Vai testar um frontal. Realmente é na troca de força. Hoje a minha dor, mesmo que tá fazendo devagar, hoje a minha dor está sendo na transição. Antes com a barra nas costas, dói mesmo quando eu tô chegando no ângulo. Front, eu não senti chegando, eu senti na troca de... Quando transicionou lá. No front eu senti menos dor, só que eu senti nessa transição e eu consegui um pouquinho mais embaixo. Back, senti quando estava chegando no ângulo que precisava. Acho que talvez flexione mais o tronco, não sei. Flexionar mais o quadril. Como eu falei, a ideia é a gente ficar até uns 120 graus ali. Não chegou nisso. Então o que acontece, galera? A gente sempre tem uma expectativa em relação ao treino, né? Mas a gente nem sempre vai acontecer como a gente quer. Então isso é uma coisa fato e a gente tem que ser inteligente para poder manusear todo esse contexto, tá? Então, o Maurício aqui, ele não está ainda confortável para fazer um agachamento no Smith. Ele está sentindo dor em angulações lá em cima ainda, né? Então, em torno de 80 graus, mais ou menos. Então, a gente vai fazer um manejo no treino, que é o que é mais inteligente para essa situação. A gente não vai insistir em algo que está causando dor, desconforto, e ele também não vai conseguir extrair daquele exercício. Não só do exercício, mas da recuperação em Com si. certeza. A gente não vai ficar batendo num exercício que vai estar gerando uma inflamação e, né, possíveis aumentos de lesão. Que Certo? triste. Meu, olha a vida. Então é isso.
Felizmente, gente, eu também não ando com muita opção para treinar devido às lesões. Para quadríceps eu tenho feito extensora, leg, quando eu vario um pouquinho, olha. Dou uma variada, eu vou pro articulado, que é o que me possibilita hoje. Vamos trabalhar para melhorar a lesão e começar a colocar o que a gente tem de contexto, né? Então, é aquilo que a gente estava falando ali, trabalhar com inteligência. You alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try to study me, you cannot. Aqui eu tenho mais flexão, se a gente analisar ângulo muscular. Só que talvez seja por conta da... É pelo vetor. O que acontece? Lembra aquela pressão que a gente falou lá em casa? A gente tem um vetor, como o Maurício tem uma alteração no lábio superior, látero superior do acetábulo. Isso favorece ele conseguir fazer em alguns exercícios com conforto. Já no caso do agachamento, não. Então, resumo, tudo que vem de cima para baixo me ferra. Porque causa justamente essa pressão que a gente não quer. Pressão naquela região ali. Aqui, devido à posição que eu tô mais no quadril, não tem essa pressão. É mais pelo vetor da força, onde a força está agindo em direção àquela parte da articulação, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se lá não estivesse um peso nas minhas costas, talvez saindo do chão, só um exemplo besta, porque eu não sinto tanta dor, praticamente zero dor em testa. Por quê? Claro, gente, eu sei que não é o mesmo exercício, só para vocês entenderem a questão da lesão. Tudo que está me esmagando, pega o lábio, como ele falou, e faz isso aqui. Dói. Agora, se eu estou puxando, em tese, mesmo que tenha essa compressão, não está vindo de cima, eu consigo fazer mais fácil. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Eu tomei um susto. Não é que tá pesado, é que foi um susto com salto grande. Vamos botar agora de olhar. Sei se vocês repararam, não só porque obviamente pra mim é mais pesado que pra ele, pela força que ele tem, mas eu não faço aquela transição rápida. Se eu fizer, ele fala, oi, tô aqui no quadril. Eu tenho que suavizar a parte baixa e vir acelerando, não vum, vum, senão ferrou. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and... Mas dava muito mais, só com costume. Né, não. Tô mentindo? Cara, depois que eu vou engatando, aqui iria umas... Eu acredito que iria umas 8 a 10. 10 forçada, 8 Pela cara, ia umas duas, mas umas 8. Não, eu treinei com o Richard domingo. A gente fez esse leg só que lá na ponta. Aí ele, na quinta, eu parei, respirei, 1, 2, 3, guardei, mas tipo, a terceira morrendo, né? Não foi tão rápido assim. Aí ele falou, bom de treinar com o parceiro é assim, você tem que fazer no mínimo o mesmo tanto de repetição. Cara, porque parecia que ia parar na quinta. Ele achou que eu ia parar na quinta também. Não, engana muito. Mas é bom, tem performance.
Mais. Vamos. Boa. Uma coisa que eu tenho que falar pra galera, você é do Maurício e eu sei que muita gente faz isso. Eu pego e nas feeder, não ir com a mesma raiva que eu vou na de trabalho. Não é raiva. Aquela coisa de trava glúteo, trava tudo, porque é essa aqui. Mesma vontade. É. Mas por que eu falo que isso é um erro? Porque se eu visse o que eu vi agora, no anterior, provavelmente pelo menos mais 10 que eu tinha posto aquela lá. É um erro meu, não faço isso. Vai com a mesma seriedade da primeira à última. Não tem medo de descer, quer entrar. Boa. 1. Acelera. 2. Vamos. 3. Vamos. 4. Vamos. 5, mais 2. Mais 2. Vamos. 6, mais 1. Lá embaixo. Vem. Sozinho. Excelente. Cara, esse exercício não dá pra dizer, mas teve uma fase que eu já cheguei a trabalhar com 700 e poucos quilos aqui, mas agora ao longo do tempo começa a sentir muita pressão na região suprapatelar ali, então eu tenho que dosar muitas das vezes e focar um pouco mais na ativação, naquele negócio do que a gente estava falando, de fazer algo mais inteligente. Você acha mais inteligente na maioria dos casos? A pessoa está sentindo um desconforto e tal. Reduz carga e aumenta repetições, nem que seja 3 a mais só, não estou falando aumentar para 20, mas tipo 2 a 3 a mais, uma carga menor para poupar, do que ele querer continuar batendo na carga. Cara, aí é aquele negócio assim de individualidade, né? Porque às vezes tu vai colocar, sei lá, 25 quilos a menos, 20 quilos a menos, e tu vai ter um puta conforto, sabe? Daí tu botou aquele peso, um pouquinho a mais já foi o suficiente pra te cagar ali em relação à dor, desconforto. Isso vai atrapalhar a ativação, né? Então, pô, se tu tá, que nem o caso lá, se tu tá sentindo desde um aquecimento, cara, não vai existir. Mas às vezes é melhor tu trabalhar, putz, é um exercício interessante para trabalhar, que tu precisa, então vale a pena tu fazer um manejo, mas isso é individual, para vocês verem a questão da discrepância. Lá o Maurício com 25 de cada lado, no agachamento, sendo que ele tem um potencial para, sei lá, agachar com 4 placas, né? Aqui ele tá com quase 500 quilos, sabe? Agora quase 500 eu sei, né? Mas tem uns quase 400, ó. Quase 400. Então, uma carga já desafiadora, já para dar um bom estímulo muscular, só que ele não tem dor. Então, é assim que a gente vai manejando também, porque ele, além de ser um paciente em tratamento, ele também é um atleta, ele quer competir, né? Vai depender das pernas, então tem que tratar ela bem para poder... Exatamente, tem que ter essa longevidade também. Você que torce para me ver nos palcos, torce para eu recuperar. Boa, excelente. Excelente, Maurício. Mantém todas iguais. Vai. Boa. Vamos. Boa. Continua. Vamos lá. Dá mais. Boa. Vai. Mantém o joelho assim, perfeito. Vai. Vamos. Up. Vai. Vamos. Não, eu achei que já ia parar. Falou mais uma e aí foi mais 3. Como é que tá aí o estímulo e o conforto? Estímulo máximo, conforto de boa. E assim, gente, o Will, ele já falou que ele tem muita ativação no agachamento, é o melhor exercício para ele, para a perna. Não que exista um melhor para ele. Para mim, atualmente, dada a situação, sempre foi, eu sempre preferi leg do que agachamento, devido a N fatores.
Então não existe um melhor exercício. Existe aquele que você consegue se conectar e extrair o seu melhor durante o treino. Para com essa já existe não. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm Vamos começar as feeders aqui. A gente vai fazer 2 séries também. Uma top e uma back, ou 2 working sets. Vai depender de quanto a carga da máquina, né? A gente tem uma limitância, mas vamos fazendo feeder e vamos sentindo, tá? Aqui a gente vai se preocupar com a estabilidade do quadril principalmente, tá? Então coisas que a gente consegue aumentar a ativação de posterior, por exemplo, é mantendo o quadril mais estável, né? Uma contração isométrica, por exemplo, de abdômen, de glúteo máximo, para fazer somente a flexão de joelho, não associar uma flexão do quadril junto, que aí é onde a gente encurta uma articulação e alonga outra. Então a gente não tem, digamos, um pico de torque maior. A gente só troca a amplitude de movimento do joelho e do quadril, tá? Então é importante a gente ter esse cuidado, certo? É isso. É isso. Feeder ainda? Valendo. Valendo? Aham. Bora lá em cima, esmaga. Vai. Pesou. Nos impressionou. Deu quantos? 3,5? 3,5. Vixe Maria, velho. 2 placas a menos dava pra fazer 15. Agora 2 placas a mais. Puta que pariu. 2 placas a mais e um adendo, né? Você zerou antes, não tava zerado. Quando acontece isso, a gente agora faz uma back-off a mais e depois uma outra. Então vamos extrair mais 2 séries ali. Então foi mais um. Vai lá em cima. Boa. Estranho, pô. Treinando lá na Junk, no unilateral, eu tomava um atraso desse aqui. Ele fazia com muito mais carga e mais repetição. Deitado, saiu 6 repetições. Cara, mas é Olha que bizarro. tem algumas individualidades minhas, né? Tanto Vou te dar um mecânica exemplo. quanto... O que acontece? Se a gente pegar e ver a minha flexão do joelho, ela, mais que isso aqui, ó, ela não vai. Eu tô dando torque máximo e eu não tenho carga. Então quando eu tento tracionar cada vez mais, eu acabo tendo muita fadiga e então é diferente quando a gente coloca numa flexão sentado. Aqui, ó, olha só como é que fica. Justamente por quê? Pelo reto femoral, que tem um grande torque do exercício anterior. Então ele tá muito tenso, ele tá atrapalhando, ó, Fazer a... a flexão de joelho máxima. Teve um Então isso é brother uma meu, individualidade. o Abel Colonhese, lá de Balneário, padrinho do meu filho, salve Abel. Ele falou que é interessante, ele faz isso com algumas atletas dele. Quando ela está na extensora e a menina tem um encurtamento de posterior, aí entre as séries, 30 segundos de alongamento de posterior, e depois 30 de alongamento, 1 minuto de descanso, ou um pouco mais para a pessoa se recuperar, e então faz a extensora novamente. Para quê? Para que o posterior não venha atrapalhar a execução do quadríceps. Uma coisa que a gente faz isso no nosso outro treino de perna, a gente começa pelo posterior. Só que a gente tem esse treino, a gente começa pelo quadríceps para manter essa ênfase, né? Então acaba chegando nesse padrão de movimento que, cara, mudou. Flexão de joelho, já existe uma puta força e eu consigo aumentar muito a flexão de joelho, né? Porque a gente não tem ação do reto femoral. Então, individualidade. Sim. Eu não falei isso diminuindo o cara, não, é só que é engraçado essa coisa do fisiculturismo, como a tal da individualidade, que muita gente fala, não tem depende, se o cara fala depende é porque ele não sabe o que tá falando. Não, realmente depende, na minha opinião. Por quê? Ele é uma pessoa
tem as estruturas dele, Exato. eu sou outra. Cada um na sua particularidade, tentando extrair o seu melhor. Exatamente. Flexora. Dois não, tem mais. Aquele ali também, mas flexora e tríceps destro são exercícios que, quando trava, Desliga. Não, ele simplesmente, não é que vai mais, não, ele para. Mano, ali travou. Tá mandando informação pra... Ele falou, eu não vou mais, filho. E mais não vai, né? Literalmente desligou, né? Recomendação do Richard, quem não assistiu do vídeo, leg press, saiu na domingo. Segura ali 45 segundos a 1 minuto, isometria, também para tratar o joelho, proteger o joelho. Não só isso, mas também já conectar mais ainda os quadríceps. Querendo ou não, a gente deu uma descansada dentro do efeito posterior. E é uma coisa que eu já ia mencionar agora, isso que o Maurício falou, que é muito interessante. A gente já ligar o quadríceps e tá conseguindo extrair melhor da série já com ele bem conectado, né? E menos impacto na região da articulação, do tendão e tudo mais. Então, só para reforçar aí. Arrancar, dói. Passou da arrancada, não sente nada aqui no quadril. O que é estranho foi sentir aqui, mas, cara, uma tração maior e aqui no teu pé mais leve. Eu não tô vendo ele. O joelho? Piora? Mantém firme. Mas é estranho sentir no quadril. Cara, mas é porque tu faz uma força de estabilização no jeito que não tem tenopatia. Então, às vezes, tu tem dor noturna, de tá, tipo, só parado. Ah, não, isso não é noturna, é diária. Sim, é comum nesses casos de tenopatia. Você acredita que essa Desconforto dor em mínimas ainda alterações. não é mais? Ali não. É tendinopatia pura. Aí é ideal. Com certeza. Com certeza. Fazer o quê? Mas os dois é mais de boa de se tratar, se cuidar. Uma é uma degeneração, que já é uma lesão instaurada. A outra a gente consegue reverter muita coisa. É chato, é mais demorado, mas é cabível. Tendinopatia mais uma vez. I'm liquid, I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Dessa máquina e ele tem mais conforto articular, que é justamente o vetor de força. Ele tem menos tensão, menos sobrecarga na fase de arrancada, ali próximo aos 90 graus. Então, devido à condromalácia dele, ele tem um grande conforto nessa máquina. Então, mais ou menos de uns 60 graus para cima, 50, ele já tem uma carga já mais progressiva. Então, por isso ele tem uma afinidade maior com essa máquina. Já vou adiantar. Se for pra fazer de 8, eu vou ter que tirar um. Tá, beleza. Ou eu vou chegar na oitava meio movimento. E tipo assim, eu vou ter que tirar uma pra conseguir manter a qualidade de execução. Eu vou tirar um, eu não consigo subir. Então, galera, aqui a gente vai fazer um rest pause, tá? Então o rest pause ele vai se basear mais ou menos numa série, tá? Ela vai ter 3 blocos com descansos nesse entremeio. Então a gente vai alcançar o primeiro bloco com uma ponto de falha de 8 a 11 repetições. Vai descansar em torno de 20 segundos, mais um ponto de falha, quantas der, mais 20 segundos, ou o terceiro ponto de falha, quantas der. Certo? Então assim, o que acontece? Eu dentro da minha periodização, eu já estou numa fase final, próximo a um deload, então aqui a gente já está com um volume mais alto, então essa série é justamente para isso. Como o Maurício ele precisa enfatizar os quadríceps dele, então já vai cair muito bem e ele já vai conseguir dar um acréscimo de volume na série dele sem tanto desgaste, digamos assim. Eu e o Chicória também vai treinar no canal, já estamos marcados.
ele gosta muito de usar uma referência pro rest pause, que é a seguinte: se você conseguiu fazer mais de 3 no segundo bloco, provavelmente você errou a carga da primeira, porque consequentemente vai ser a mesma carga do próximo. Lógico que não é uma métrica específica perfeita, mas é uma referência. Pô, tô fazendo ali meu rest pause. No segundo bloco eu fiz 5 movimentos, provavelmente você errou a carga da primeira. Tinha mais força para Tinha mais gás, né? Exato, não quer dizer outro novamente que na é falha. regra. Não é regra. Mas é um norte pra você, pô, errei, coloquei, fiz 6 repetições do segundo bloco, pô, você errou muito. Exatamente. Cara, se tu foi realmente até a falha real no primeiro bloco de 8 a 11, cara, segunda, o 3, segundo tu vai estar muito fadigado e tu não vai conseguir extrair tantas repetições. Viram? Na terceira deu ruim. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Acabou. O que eu tô fazendo treinando esses caras? Duas, boa, vamos lá, Maurício. 3, vamos. 4, vamos. 5, boa, vamos. 6, vai. Bora. 7, vamos ir mais uma. Vamos, briga, briga. 4. Boa, cara. Vamos, teu. Vai, 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 vai. Mais uma. Vamos lá. Boa, vamos, 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 vamos. Ai, tudo que deu no talo. É isso aí. Faça valer o tempo que você tem dentro da academia. Então, a importância de ajustar a máquina para cada um com sua individualidade. Então, eu ajustei da forma que eu gosto mais, o Maurício vai fazer da mesma forma para ele. Mas pensem que vocês têm que se posicionar de uma forma que tenha conforto, tenha estabilidade e consiga produzir força na amplitude adequada. Ajuste do banco, ajuste da distância do braço de alavanca ali e o apoio bem firme. Então são coisas que vocês têm que se preocupar em todos os equipamentos, né? Desde amplitude de movimento, estabilidade e o conforto também durante o movimento, certo? Tivesse um cinto de segurança aqui, Pra trabalho. dá certinho porque o braço é muito longe. Na real, não é o braço que é longe. Ele que tem o braço que é curto. Meu braço que é curto. Bora. Vamos, vamos, vamos. É muito bizarro. Aqui eu perco todo o torque que na flexora deitada eu não perco. Quando aqui, Tem mais alongamento aqui. sim, só que eu perco aquela tração até o final. Esse aqui eu consigo arrancar, mas eu não consigo finalizar. Cara, lá eu finalizo. Sabe o porquê? Um dos motivos do porquê dessas escolhas de exercício é que ela trabalha mais pico. Ao longo da série da tua fadiga, tu vai perdendo esse pico final. E aqui tu trabalha mais a fase do alongamento. Lá a gente trouxe mais esse pico de contração, onde o quadril e o joelho eles estão mais em posição de encurtamento do isquiotibial e aqui ele tem posição de alongamento no quadril. Entendeu? Então aqui a gente trabalha com uma amplitude de extensão do músculo diferente. Então isso é normal. Se a gente talvez fizesse ao contrário, lá tu ia ter muito prejuízo. E assim,
Uma coisa que deu na ressonância também foi que eu tinha uma leve rupturazinha de discos tibiais. Não era ruptura. Era... Porque é parintite, sei lá. Sei, Agora não sei o nome. é alguma coisa. Então a gente optou por não fazer tantos exercícios em hiperextensão. Peritendinite. Peritendinite. Ele começou a ter uma inflamação na junção entre tendão e músculo ali. Tu me relatou o dia mais ou menos que tu teve essa percepção, né? O que De dor, no domingo mesmo eu senti um pouquinho ali naquela divisão, Ó, aí pra tu ver, lá ele se sobressaiu e aqui eu me sobressaí, pra ver como tem essa relação, A individualidade. individualidade, né? Que é justamente que eu falei sobre o encurtamento do reto femoral, que acaba me prejudicando naquele padrão de movimento. Então, Pra mim, aqui, me fecha. Eu tô com menos peso fazendo menos repetição. Lá ele tava com menos peso também fazendo menos repetição. vamos lá. Bora. Bora, dá mais. Isso, vai. Briga, vai. Mais uma. Vamos lá. Vamos. Segura. Isso aí, caralho. Tem que ficar mais confortável, né? E eu proporcionalmente não tenho feito até lá em cima. Porque eu tenho bastante força no pico da contração. Tanto que mesmo a minha panturrilha não sendo grande, ela marca muito. Mesmo agora que eu tô gordinho, Tem uma panturrilha bem... ela desenha legal. E seca ela fibra legal. Só que ela não tem aquela abertura. Então eu tenho testado trabalhar. Eu trabalho hoje também da mesma forma, trabalho mais o pico do que o alongamento, porque é uma tendência, tem uma grande, Ela abre. uma grande alongamento, um amplitude de movimento. Mas essa carga vai ser. Pô, vai fazer como? Cara, eu vou botar tudo que dá e fazer o que fazer. Bem old school, né? Tudo que dá de peso e quantas der. Só deixa eu fazer um negócio. É sua? Quando eu ia treinava junto, esse viado ele falava que não tinha como desenvolver mais o vaso lateral dele porque ele tinha uma crença muito da genética da região. Pera aí. Ó. Não tinha como descê-lo. Descê-lo não tem como mesmo. Olha só, cara, quando a gente treinava junto, ele tinha isso aqui de vaso lateral. Olha Olha como tão cheio. preencheu. Então, Só que não desceu. Isso não tem como. ó, Porque a minha morde a anatomia. língua. Até a gente guardar, já tava perdendo, já tava o dedinho escapando ali, né?
insiste, dá mais, vai. Aí. Reparou que aí sim, morria. Ia melhor, né? Morria. Exato. Cara, acho que isso é uma relação da própria polia da máquina ali. Também. Essa tensão alternada ali dela. Talvez. Bom, gente, esse foi o Leg Pressa de hoje. Não tem muito mais o que falar. Foi um vídeo bem explicativo, do início ao fim. Tentando tirar minha lesão, viu? Se preparando também, que vai competir futuramente, que é um atleta. Você que tem gostado do projeto, compartilha com a galera. É uma ideia, eu vou puxar a sardinha, que é um dos melhores projetos feitos ultimamente, porque tá mostrando a realidade. Quem segue meu Instagram sabe que eu não tô treinando costas, nada. Não tô treinando ombro, nada. Tô focando exatamente onde eu preciso e ponto. E tá funcionando, melhor de tudo. Tá funcionando. Ah, não tem aquela resposta bizarra, insana, mas dentro das minhas possibilidades tá funcionando. Quero agradecer já ao Will. Obrigado pelo treino, pelo atendimento. Gente, se você nunca passou numa consulta com o Will, passe. Ele não é aquele cara que vai te olhar, não, vou fazer isso, ponto, acabou. Ele realmente senta, te explica tudo que está acontecendo. Então, fala aí suas redes sociais. Will com 3 L's, Andrade, tá? Só jogar Will com 3 L's já vai tender a aparecer ali, tem uma foto de competição, mas também tem minha parte de conteúdo também voltado para fisioterapia, minha vida de atleta. Então é aquele lance, né, de mostrar da minha vida, um pouco do atendimento, do trabalho e tudo mais. Cara, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Maurício, ele é um irmãozão do coração. Quando eu vim pra São Paulo, foi um dos primeiros caras que me acolheu assim e tipo, trouxe pra junto, meu, vem cá, vou te ajudar, né? Porque a gente sabe que é difícil, que tá te mudando num lugar diferente. E eu agradeço também pela confiança no meu trabalho e pela essa colaboração em relação ao próprio tratamento. Ele é um cara que, tipo assim, ele sempre me questiona, sempre me procura pra questionar, meu, por que disso? Não é um questionamento sabe? Desacreditando, é pra eu entender. Ele entender. Pra que quando eu for aplicar, ele entendeu o que ele está fazendo. Exatamente. Confio totalmente no trabalho dele. E também achar formas de que fique confortável dentro do ambiente que ele se encontra, da situação que ele se encontra, né? Quero refrisar mais um ponto também. Confio totalmente no trabalho dele, confio totalmente no trabalho do Richard, que participou aqui também do último Leg Press. Eu trouxe 2 profissionais que são visões diferentes dentro do mesmo problema, que ajuda a resolver, tanto que ele me passou, mostrei pro Will, passou uma isométrica aqui no V-Squat, pro glúteo, que é uma mesma lesão para estabilização, enfim. Assiste lá que vocês vão entender um pouco melhor. Então, cerque-se de profissionais que entendam do assunto e que querem o seu melhor, independente de amizade, mas sim pelo resultado que vai entregar. Treino não tem muito mal o que fazer, ele ainda vai treinar o bracinho dele, que ele gosta. A gente tem que encaixar porque a semana tá um pouco bagunçada e a gente não deixa nada para trás. A gente sabe que ser atleta não é fácil, então a gente tem que cumprir com todos os nossos deveres. Então é justamente dentro desse contexto, por isso que a gente acaba às vezes manejando algumas coisas. Tem patrocínio? Se tem, fale aí, fique à vontade. Temos a patrocínio da Apocalipse, a amônia, para ajudar quem treina pesado, tá? Então é um recurso que, de certa forma, é ergogênico, né? Dentro do seu contexto. Então, cupom William 10, tá? Para quem quer, quem gosta de treinar pesado, vai ajudar demais o treino de vocês. E é isso. Quem curte o vídeo, comenta, manda pra geral. Suplementação, Adaptogen, cupom MB, Fiber MB15 e EAS para dar uma mudada na genética. Vem mais novidades, vem mais gente treinar aqui, vai ter mais vídeo com o Will, enfim. Disso para muito mais. Tchau, obrigado. Tamo junto.